Também queria gritar PSD para não me dar a oportunidade. E compreenderão que dirijo um cumprimento particular à delegação do CDS-PP, partido que em diversos momentos, e alguns deles bem difíceis, partilhou com o PSD a governação do país. Do ponto de vista eleitoral, é imperioso evidenciar as nossas verdadeiras diferenças, para que as escolhas dos cidadãos sejam mais esclarecidas e mais conscientes. Mas quando as inventamos ou ficcionamos, levando-as para lá da própria realidade, construindo barreiras que na prática não existem, só estamos a prejudicar esse mesmo interesse nacional. A consciência desta circunstância tem de levar os partidos e demais agentes políticos a serem mais comedidos nas promessas e mais preparados na ação, menos fazedores de notícias e mais construtores de soluções. Um governo que não reforma e que se limita a gerir a conjuntura é um governo que não está a preparar o futuro de Portugal. Por força da ala mais extremista do Partido Socialista e da sua união de facto com os partidos da esquerda mais radical, o país voltou a ter o consumo privado como principal motor do crescimento económico. Com esta governação, os portugueses podem ter alguma ambição, desde que ela seja pouquinha. Com este governo e com estas alianças parlamentares, os portugueses poderão ter aumentos salariais de 0,5% ou 0,7%, mas nunca terão aumentos que os catapultem para os padrões de vida europeus. Para que tal pudesse vir a acontecer, era necessário que o governo de Portugal percebesse que para haver melhores salários são precisas melhores empresas e mais investimento. Só que este governo, e particularmente os seus aliados, amarrados que estão às concessões mais primárias da luta de classes, veem o capital como elemento explorador do trabalhador, em vez de olhar para as empresas como unidades produtoras de riqueza. É assim que aparece a maior carga fiscal da história de Portugal. Uma carga fiscal própria de uma governação fortemente marcada pela ideologia comunista e socialista. Na saúde, aumentam os tempos de espera para consultas e cirurgias. Agravam-se as dívidas a fornecedores. Cresce a desmotivação por força das fracas condições de trabalho. Crescem as ameaças à integridade física dos profissionais. Faltam recursos humanos e tardam em aparecer os médicos de família para os 700 mil portugueses que ainda não o têm. O nível de assimetrias regionais que o território nacional apresenta não é próprio de um país desenvolvido, é característico de um país atrasado. Não é aceitável, sob nenhum ponto de vista, concentrar os meios num único espaço territorial e deixar uma parte substancial do país a definhar económica, social e demograficamente. Temos de ter a coragem de fazer um pacto político abrangente. Impõe-se, por isso, fazer uma reforma que devolva transparência, verdade e eficácia ao nosso sistema político. Repensar a forma de eleger os deputados e os executivos autárquicos. Limitar o número de mandatos no Parlamento, tal como já hoje acontece nas autarquias locais. Reduzir moderadamente o número de deputados. Alterar a composição da Comissão de Ética da Assembleia da República, de modo a evitar os conflitos de interesses. Ou revisitar a própria lei dos partidos, são tudo matérias
que a credibilização e a eficácia da democracia há muito reclamam e que os partidos não têm sido capazes de resolver. Esta lógica abstrusa pode agradar aos tabloides que vivem do escândalo e da suspeita gratuita, mas não serve a dignidade e muito menos a nobreza da função política. O homem vive com o que recebe, mas marca a sua vida com o que dá. Por isso, quando estamos na vida pública, só conseguiremos marcar a nossa passagem com o que a ela damos. Quem nela está para receber, dela sairá, sem qualquer honra ou glória. Na história do Partido Social Democrata, muitos saíram com honra e com glória. Saibamos nós seguir esses exemplos e servir Portugal como eles serviram. Obrigado.